pessoal, tudo bem? Está começando um programa especial em comemoração ao Dia Mundial das Doenças Raras. Nós estamos aqui no Instituto Amor e Carinho, né? Na página ao vivo. Então, você que está chegando agora, clica aí em compartilhar, compartilhe esse vídeo e convidem os amigos também a estarem assistindo este programa maravilhoso. Hoje nós estamos aqui na Sociedade Brasileira de Nefrologia, SBN, junto com esses médicos maravilhosos que vão falar um pouquinho sobre o mundo dos raros. Olha, nós estamos aqui com a doutora Maria Weisbich, tá certo? Weisbich, doutora Maria Cristina Ribeiro de Castro e o doutor Luiz Gustavo Modelli de Andrade, correto? Sejam muito bem-vindos hoje aqui no nosso programa para a gente poder falar um pouquinho em comemoração ao Dia Mundial dos Raros. Eu queria primeiro começar com a apresentação com a doutora Maria Helena. Vamos lá, fala um pouquinho. Quem é a doutora Maria Helena? Bem, eu sou, minha formação é de pediatria e eu estudei também a nefrologia, eu sou pós-graduada, mestrado e doutorado em nefrologia e a vida me encaminhou para o mundo das doenças raras. Na verdade, nem sei se foi uma opção, eu acho que eu fui meio guiada para esse mundo através das doenças com as quais eu comecei a lidar e com os pacientes, as suas famílias e o estudo e a indignação de ter visto durante todas as décadas que eu sou formada os pacientes precisando de exames, precisando de atendimento, precisando de tratamento e uma verdadeira luta para conseguir. E como eu acabei envolvida, né, com esses pacientes, com essas doenças, eu acho que hoje aqui na celebração do Dia Mundial das Doenças Raras, eu acho que é mais do que uma obrigação, uma necessidade, a presença da gente aqui, tentando ajudar, colaborar com os pacientes, com os colegas, no entendimento melhor dessas doenças. Bacana, fico muito feliz. Olha, a gente vai tendo bastante informação. E você que está nos acompanhando, se quiser mandar perguntas, questionamentos, informações, coloca aqui que a gente vai estar compartilhando e dividindo também para a gente poder montar este bate-papo gostoso nesta comemoração do dia 29 de fevereiro, Dia Mundial das Doenças Raras. Então nós estamos fazendo hoje no dia 28, amanhã nós celebramos com muito prazer e com muito gosto de levar informação e conteúdo para as pessoas que realmente precisam. Então você que é paciente, você que é médico, você que é familiar, quer compartilhar com a gente aqui também as suas informações, vem com a gente, tá? Agora vamos entender um pouquinho também da doutora Maria Cristina, né? Isso. Eu sou nefrologista. Minha formação é basicamente com adultos. Sou doutorada também pela Universidade de São Paulo em nefrologia. Tenho um foco bastante grande no transplante renal, mas atendo nefrologia de maneira geral e estou tendo o prazer de participar do Condora, que é o Comitê de Doenças Raras da Sociedade Brasileira de Nefrologia, com esse objetivo de fazer com que mesmo os nossos colegas médicos tenham uma atenção especial para patologias que são raras, mas que são muito dolorosas para os pacientes. Às vezes a doença é rara, mas é uma doença sistêmica, é uma doença que compromete o indivíduo na sua totalidade. Não é uma doença só do indivíduo, a família adoece junto quando tem um problema desse. Então eu tenho muito prazer aqui de trabalhar junto com o Condora no sentido de homenagear e ressaltar esse dia tão importante. Bacana, ficamos muito felizes aqui também em receber a doutora. E vamos conhecer um pouquinho também do doutor Luiz Gustavo, né, doutor Luiz? Obrigado pelo convite, né? Eu sou médico nefrologista, trabalho no Hospital Clínicas da Unesp de Botucatu, também basicamente como transplante. Então, sou nefrologista adulto, trabalho bastante como transplante renal e nesse contexto vem também aí um pouco do atendimento de algumas doenças raras, especialmente aquelas com envolvimento renal, né? Então, desenvolvo um ambulatório lá que atende esses pacientes, que pega alguns pacientes da região, alguns colegas que têm algumas dúvidas sobre algumas doenças, né? Podem nos encaminhar os pacientes para uma avaliação e um outro diagnóstico de algumas patologias dessas doenças raras. Tá. O doutor Luiz, ele está atendendo em Botucatu? Tá. A doutora Maria Cristina? Em São Paulo. Em São Paulo. E a doutora Maria Helena? Em São Paulo. Tá certo. Vamos falar um pouquinho do que é o Condora, até para as pessoas entenderem
o que é esse movimento Condora, para que serve, qual a finalidade dele também e como as pessoas podem e devem contribuir para o Condora. Bom, o Condora, ele é o primeiro comitê de doenças raras de uma sociedade médica no Brasil. Né? Então foi uma iniciativa da diretoria da Sociedade Brasileira de Nefrologia, a criação desse comitê de doenças raras, a criação de um comitê específico para doenças raras. Eu acho que assim, a doença rara, antigamente, ela era colocada isolada, né? Hoje em dia, com uma divulgação maior dos conteúdos pela internet, com a maior possibilidade desses pacientes, dessas famílias e até dos médicos que cuidam desses pacientes, de poderem trocar mais ideias, trocar mais informações, houve um aumento da expressão dessas doenças. Então, e o desenvolvimento de novas tecnologias, de medicamentos, de tratamentos e também de exames, né, necessários para diagnóstico. Eu acho que a Sociedade Brasileira de Nefrologia foi assim iluminada, né, quando viu isso acontecendo no mundo e se propôs a criar um comitê específico para dar uma atenção especial a essas doenças raras, no caso da nefrologia, que tenham comprometimento renal. Só para a gente ter uma ideia, atualmente são reconhecidas mais de 100 doenças renais raras, né? Então nós estamos assim engatinhando ainda no processo de informação sobre as doenças raras renais. Então, o que a gente sente é que desde que o Condora foi criado, nós estamos assim tentando promover atividades e ter iniciativas para melhorar, ampliar o conhecimento dos médicos, dos nefrologistas em torno das doenças renais raras e tentar contribuir para esclarecimento da população em geral, dos pacientes, dos familiares, das associações de pacientes com as quais a gente tem muito prazer em compartilhar os nossos conhecimentos, os nossos achados. E ficamos assim muito felizes, eu que estou desde o início da fundação do Condora, de ver o crescimento do comitê, a realização de múltiplas atividades, a possibilidade de ter novos membros tão dedicados, tão ilustres e que podem e estão colaborando imensamente com as atividades do Condora, né? Então, acho que o que as pessoas podem fazer é realmente dar o apoio ao Condora e o Condora apoiar a população também. Olha, você colocou um número para mim aqui que eu acho que é impressionante. Hoje nós estamos falando, nós temos os raros pelos mundos, são mais de 8 mil tipos de doenças raras, né? Mais de 13 milhões aqui no Brasil, mas quando você me coloca que tem mais de 100 doenças raras na nefrologia, esse número é um número grande, né? Olha, na verdade, a gente tem várias doenças raras com envolvimento renal. Nós temos as doenças propriamente dos rins e do sistema urinário. Existe um grupo de doenças que são as doenças congênitas urológicas e que essas doenças, como grupo, elas não são raras, mas se você for olhar no grupo dessas doenças, que a gente chama de Caput, ela tem um número imenso de doenças raras dentro desse grupo. E assim a gente tem um envolvimento do rim, né, em muitas doenças de depósito, na glicogenose, na cistinose, na doença de Fabry. Então, assim, a participação do rim também como um acometimento secundário a tratamentos de outras doenças raras. Então, acho que o nefrologista, acho que os meus colegas concordam comigo, que nós estamos envolvidos frequentemente no tratamento de doenças raras, renais e acometimento renal secundário de outras doenças raras que muitas vezes nós somos obrigados a estudar e a aprender um pouco também. Bacana. E doutora Maria Cristina, como é que a prevenção
nessas doenças raras, se há prevenção, não há prevenção, ou o diagnóstico tardio para evitar o transplante, né? Como é que funciona toda essa história, até para quem está nos assistindo, para quem é portador de uma doença rara, e ele também possa se espelhar em qual é como ele pode ter uma sobrevida melhor ou ir para a espera, né, do transplante? É importante dizer que a doença renal, ela principalmente nos adultos, ela é frequentemente causada por doenças muito frequentes, diabetes e hipertensão. Isso é muito frequente na população em geral. Então, quando uma pessoa que é hipertensa ou diabética ou tem alguma alteração de função renal, na maioria das vezes se acredita, bom, isso aqui porque a pressão dela é alta há muito tempo, ou porque ela tem uma glicemia um pouquinho alterada, porque são coisas muito frequentes na população. E isso é um engano que nos faz perder muitos diagnósticos, porque muitos pacientes que a gente rotula como doença hipertensiva, tem outras patologias e que levam à doença renal terminal se não tiver um cuidado adequado. Então, é muito importante que o primeiro atendimento seja feito com esse olhar de que, bom, eu posso estar na frente de uma doença rara, né? Principalmente quando, e isso também é um outro fator de confusão, o paciente se apresenta com outros sintomas além de problema renal, né? Nas doenças raras, frequentemente a gente tem comprometimento cardíaco, comprometimento às vezes pulmonar, gastrointestinal, e se a gente atribui tudo isso ao problema renal, a gente está mascarando um diagnóstico de uma doença rara. Vamos repetir de novo, até para as pessoas entenderem e gravarem que não é só o problema renal. Quem é o paciente de uma doença rara tem uma série de outras sequências de doenças, de problemas que vêm. Pode ter manifestações sistêmicas, neurológicas, oculares, pulmonares, e às vezes só o que chama atenção é a doença renal, mas muitas vezes vem associado com outras patologias. Então, é importante que o nosso médico lá da ponta do posto de saúde tenha um olhar bastante amplo para o paciente e que, inclusive, no sentido de não achar bom, isso tudo deve ser de hipertensão, né? Encaminha logo para um nefrologista, para que se faça uma biópsia no rim, para que se identifique esses diferentes órgãos que foram afetados, para que se tente fazer um diagnóstico de doença rara. Essa prevenção no diagnóstico exato é o que vai nos permitir tratar corretamente para evitar que se chegue à diálise e ao transplante. Olha, qual que é a idade mais tardia, doutor Luiz Gustavo, que você chegou a identificar uma doença rara, até para as pessoas verem, porque a pessoa foi tratada ao longo do tempo até passar pela sua especialidade e identificar que era uma doença rara. Essa questão de para exemplificar, né, algumas doenças, por exemplo, a doença de Fabry, que é uma doença rara, né, e eu acredito que o paciente passa por 15 a 20 especialistas antes de ter um diagnóstico. Então, muitas vezes, ele já perde o rim, né, no caso dessa doença, ele transplanta e ele é identificado, às vezes, a posteriori, por um outro motivo, por um acometimento cardíaco, por um acometimento cutâneo, por um acometimento ocular, né? Então, a gente tinha um paciente diagnosticado com mais de 60 anos, né, com um acometimento já muito avançado da doença. Então, ele já tinha perdido a oportunidade de ser sido tratado em outros momentos, né? Ele já tinha alguns órgãos severamente cometidos, que já tinham submetido a algumas terapêuticas como transplante, né? E o diagnóstico foi extremamente tardio, né? Então, eu já tive pacientes diagnosticados com doenças que poderiam ter sido diagnosticadas aí na idade adolescência, no início da idade adulta, e foram diagnosticados com pacientes já numa faixa etária bem mais avançada. Olha, então nós estamos falando aí que uma pessoa até com 60 anos, e às vezes o tratamento não foi o adequado, não foi o devido, por isso que teve todo esse acometimento. Provavelmente não foi pensado na doença nos momentos anteriores, né? Ele passou por especialistas médicos, né? Não foi pensado. Então, acho que a divulgação de informação para a população é importante, para a classe médica é mais importante. Olha, eu queria deixar uma informação
bastante clara para todo mundo aqui. Então, quando você vai procurar alguma informação, procura um especialista. Não adianta você sair procurando Google, achando que sabe de tudo. A gente estava conversando aqui fora nos bastidores, então é procurar realmente um especialista. Não está acontecendo. Procura uma opinião de um outro especialista para poder ver, de repente chegar à tua conclusão. Eu acho que quase todas as doenças deveriam passar, todos os pacientes deveriam passar a procurar um nefrologista constantemente, né? Com certeza. Deveria ser um habitual, né? Olha, pelo menos hipertenso, né? E o indivíduo que é hipertenso, fazer uma creatina uma vez ao ano, né? Recomendar que o seu clínico faça uma creatina pelo menos uma vez ao ano, e se esse exame estiver alterado, encaminhar para o nefrologista. E um exame da urina, né? Então, a grande campanha de prevenção da doença renal, né, da Sociedade Brasileira de Nefrologia, é a dosagem da creatinina, dose a sua creatinina e faça um exame de urina. Lembrando que são você pode, exatamente, você pode detectar uma perda de proteína, sangue na urina, que são indicativos de que possa haver uma doença renal mais ampla. Toda vez que eu começo a fazer entrevista a algum especialista que eles começam a falar, eu já fico pensando, pô, tem que fazer exame, tem que fazer exame. Nós também pensamos a mesma coisa. Tenho que fazer exame, tenho que. Deixa eu procurar, amanhã eu vou procurar, eu tenho certeza que a Carol está assistindo lá, ela falou assim, não falei, mas vai procurar. Um monte de dar puxão de orelha lá. E na parte dos raros, como é que se chega a um diagnóstico de um raro? Porque nós estamos falando hoje, pacientes que são acometidos, que você tem os ultras raros, os raros, quando você coloca num contexto como todos eles, no mesmo segmento, eles acabam tendo um volume muito maior. Mas como é que você acaba identificando e qual é a dificuldade hoje que você tem para identificar os raros hoje? Pelos sintomas que acabam sendo muito parecidos, né? Eu acho que assim, a primeira coisa que eu, como médica, né, como eu penso, é não me conformar com um diagnóstico. Eu acho que nós médicos temos que ser curiosos, né? Todos nós envolvidos com a saúde, nós temos que ter curiosidade, né? Então você não pode simplesmente, como o Gustavo estava falando, pegar um paciente hipertenso, como a Cris estava falando, pegar um diabético e simplesmente, é isso, está resolvido, e não investigar melhor, né? Então eu acho que assim, não adianta o cara lá do posto da UBS, ele tem um hipertenso importante, dosar a creatinina, ver o exame de urina, ter uma avaliação de órgãos-alvo, um indício de uma perda de proteína, de uma perda de sangue, uma alteração da função renal, já vai te chamar a atenção. E os sintomas extra-renais que esses pacientes frequentemente têm, nessas doenças de depósito, né? Então, geralmente são doenças, por exemplo, no caso da cistinose nefropática, por exemplo, essas doenças, elas cursam nas crianças com uma deficiência de ganho de peso, de crescimento. Então, o pediatra, o clínico, já tem que estar atento. Uma criança que não está tendo um ganho de peso, um crescimento adequado, ela deve ser investigada. O que a gente vê, assim, a primeira coisa é trocar o leite, né? Então, assim, a gente como pediatra vê que a primeira coisa que o pediatra faz não está ganhando peso, então não é que não seja um problema, que possa não ser um problema de alergia à proteína do leite de vaca, por exemplo, né? O que a gente pensa é não se conforme com isso, porque o número de crianças, de pacientes que a gente já fez o diagnóstico de uma doença rara e que poderiam ter sido diagnosticados mais precocemente e que acabaram mudando de pediatras, de médicos, e nessa coisa de troca ao leite e tal, se o médico ele está vendo que o paciente não está respondendo à atitude que ele está tomando, existe a necessidade de trocar ideias. Nós não somos deuses, nós somos profissionais como qualquer profissional. Então nós não temos a necessidade de sabermos tudo. Então o que eu falo para os meus colegas e que eu procuro exercer na minha vida profissional é, se eu não sei, peço auxílio às placas, aos universitários que seja, mas a gente não pode ver que o nosso paciente não está respondendo aquilo que a gente está propondo e não passar adiante, aumentar o nosso conhecimento ou compartilhar esse caso num fórum de discussão médica, que é uma das
dos nossos objetivos no Condora, no Comitê de Doenças Raras, é no nosso site ter um fórum de discussão de casos clínicos. Isso é uma meta agora, certo, colegas, para 2020, que eu acho que é super importante a gente ter esse espaço para discussão de casos. E aí a gente se coloca à disposição. No site do Condora tem uma aba, né, Fale Conosco, e é um local onde os colegas podem colocar as suas questões e a gente pode discutir, porque eu acho que existem, nesses casos raros, geralmente são doenças de difícil diagnóstico, doenças que têm baixa prevalência, baixa incidência, que o conhecimento é limitado. Então a gente não tem que ter vergonha, não tem que ter nenhum constrangimento de discutir o caso, de compartilhar as nossas dificuldades e ter informações de outros colegas. Acho que todo mundo pensa mais ou menos a mesma coisa. Qual que é o site do Condora? É www.condora, com M de Maria, COMDORA-SBN, de Sociedade Brasileira de Nefrologia, sbn.org.br. Bacana. Para quem quiser fazer parte deste fórum, tem que estar ligado à Sociedade Brasileira de Nefrologia, correto? O Fale Conosco ele é aberto para os médicos em geral. A população ela pode direcionar sim os seus questionamentos diretamente no site da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que logo na primeira página a gente tem se você é profissional ou se você é público. Então a gente tem recebido dentro do Comitê de Doenças Raras perguntas, questões da população em geral. Olha, quem tiver questões, quer mandar para cá, pode mandar que a gente vai estar perguntando. Aí vem aqui a Amy Castelletti, ela faz uma pergunta, né? Ela tem uma dúvida, na verdade, sobre raquitismo hipofosfatêmico para o raquitismo nutritivo. Que diferença? Olha, que aí as pessoas confundem muito, né? Essa é para pediatria. Bom, o raquitismo nutritivo, que a gente chama, é o raquitismo carencial, né? É o raquitismo do paciente que não toma sol e que não tem uma suplementação de vitamina D. Isso é o que acontecia, né? Principalmente há uns anos atrás, onde os pacientes que viviam nas regiões mais frias e que o paciente fica mais coberto, menos exposto ao sol, ele desenvolvia o quadro de raquitismo. O que é raquitismo, na verdade, né? O raquitismo é uma diminuição da mineralização óssea que acontece em crianças, tá? Não significa que o adulto não possa ter um acometimento também. Tanto que essas formas mais complicadas de raquitismo, que não são só carenciais, mas que há um defeito, né? Apesar do paciente ele receber a vitamina D, ele tomar sol, ele tem um defeito dentro do seu metabolismo em que ele não vai conseguir ter ações adequadas para mineralização óssea, que é a deposição de cálcio, fósforo, magnésio e sódio na matriz óssea, né, que vai dar então a força, a consistência do osso, que também funciona como uma reserva desses elementos. Então existe essa diferença, mas eu só queria ressaltar que raquitismo é um nome que é dado para a criança e que existe o seu correspondente no adulto, né? Porque pacientes que têm esses defeitos genéticos não é uma doença que se restringe só à idade pediátrica, né? Então, antigamente a gente achava que nesses casos mais graves, quando o paciente atingia a estatura final de adulto, não havia mais necessidade de tratar. Hoje em dia a gente sabe que esses pacientes continuam a ser doentes, né? Então eles têm a osteomalácia e pode evoluir, inclusive, com outras complicações mais graves. Doutora Maria Cristina, qual que foi o caso que você identificou raro, que foi o caso mais raro que você conseguiu identificar dentro da sua leva de atendimento, que você falou que deu um pouquinho mais de trabalho para poder identificar, até para as pessoas entenderem, né? Assim, mais raro, não saberia te dizer estatisticamente, mas o fato é que a gente tem pacientes que perdem muito tempo da sua vida sem diagnóstico.
Muito tempo. Pra você ter uma ideia, me lembro de um caso aqui, de imediato. Uma moça de 19 anos que chega no pronto-socorro em Recife e que chega com um quadro de insuficiência renal. Hipertensa, urinando pouco, muito anêmica, e ela é tratada com transfusão, não se entende muito bem o que está acontecendo, se acha que é por conta da hipertensão, e ela aí perde o rim e vai para a diálise e não sai de diálise. Anos depois, essa moça faz um transplante com o rim do pai, e no primeiro mês de transplante, perde o transplante com quadro de novo de anemia, importante, plaquetas baixas, sangramento e novo quadro de insuficiência renal. Nós já estamos com ela aí uns 25, 26 anos de idade. 25, 26? 26 anos de idade. E ela perde o rim do pai que doou para ela, porque a gente não sabe que doença acometeu o primeiro rim e também não sabemos que doença está acometendo o rim. Ela recebeu o rim do pai e chegou a perder o rim. Recidivou a doença que ela tinha, que nós não sabíamos qual era, no rim do pai. Né? Aí, bom, ela está agora com 30 anos depois da diálise, com todas as consequências de tempo longo de diálise. E ela se apresenta para um novo transplante. E se a gente não souber que doença essa moça tem, nós vamos perder mais um rim na vida dela. Então, assim, essa moça poderia ter sido diagnosticada aos 19 anos de idade, talvez não tivesse nem perdido o seu primeiro rim, se nós tivéssemos aprofundado a investigação naquele momento. Ou se a gente tivesse, ao menos quando ela entrou na lista para o transplante, tentado aprofundar essa investigação, coisa que também não foi feita. Foi uma hipertensão, perdeu o rim por hipertensão, aí perdeu o rim transplantado do pai. Veja, imagina o trauma dessa moça numa situação dessa. Anos depois, antes do segundo transplante, mais recentemente, a gente já com esse olhar um pouco mais aberto para doenças mais raras. Pudemos, então, fazer análises genéticas nessa moça e descobrir que ela tinha uma doença que recidiva muito depois do transplante e que ela precisa de um cuidado muito especial no transplante para que ela não tenha um novo transplante. E essa moça foi, assim, diagnosticada, medicada, transplantada e ficou com o seu rim funcionando perfeitamente bem. Então é um caso que levou quase 30 anos de história, com uma anemia que vinha desde a infância, que ninguém sabia o que era, de repente uma hipertensão, e que poderia ter sido considerado, uma anemia, uma hipertensão, são tão comuns, mas se a gente não tiver um olhar um pouquinho mais detalhado, nós vamos levar muitos anos para fazer um diagnóstico que podia ser evitar tantos problemas para o paciente e tantos gastos para o sistema público de saúde também. Perfeito. Quanto mais cedo diagnosticado, mais barato fica para o sistema de saúde, né? Com certeza. Doutor Luiz, como é que a gente pode diagnosticar mais cedo? Como é que a gente pode fazer esse trabalho? Qual que é a importância da família ou da sociedade na área da medicina também fazer esse diagnóstico mais cedo? Acho que a doutora Marilena ressaltou um ponto que seria os próprios profissionais de saúde aventarem a possibilidade de diagnósticos diferenciais, né? Então, assim, pensar no mais frequente primeiro, mas lembrar que existem outras doenças menos frequentes, mas que tem que estar no seu diagnóstico diferencial. Tem que ser uma das possibilidades. Talvez outra possibilidade seria trabalhar com um rastreio, né? Então, pegar uma população de risco, algumas doenças raras, tem uma população mais frequente, testar essa população mais frequente, se essa doença está ali presente, né? Nós temos uns exemplos disso. A doença de Fabry é um exemplo, uma doença que é mais frequente em indivíduos em hemodiálise. Então eu posso ir lá nas clínicas de hemodiálise, os pacientes que têm doença renal crônica avançada e fazer um teste para ver se esses pacientes têm essa doença rara, né? Que de outra forma não teria sido pensado, né? Até mesmo o diagnóstico eventualmente antenatal, né? O diagnóstico dos testes do pezinho, algumas vezes poderiam ser incluídas neste molde desse teste que é feito já rotineiramente nas crianças, né? Bacana. Doença de Fabry, ela é muito... Quando você pega o rastreio, você consegue fazer uma leitura rápida e identificar? Os familiares vêm? A frequência, se a gente fizesse na população, seria pouca, né? Talvez 1 para 20 mil, 1 para 40 mil, né? Mas se a gente fosse fazer um rastreio na população de diálise, 0,25%, então aumentaria... 0,25%? Em pacientes sem diálise, né? Então
seria mais ou menos achar um indivíduo em 400, né? Em 400 indivíduos em diálise. Essas doenças são raras mesmo, né? Essa doença que a doutora Maria Cristina comentou tem uma incidência de 1 em 1 milhão. Pode falar qual é? Síndrome hemolítico urêmica atípica. Olha, a gente teve trabalhando com 200 pacientes no Brasil, né? Mas uma população de 200 milhões, um pouco mais de 200 milhões, a gente tem 200 pacientes. Mas é uma doença catastrófica, tem uma apresentação clínica devastadora, né? Então tem um tratamento. A Chua, cistinose, Fabry, raquitismo, o que mais que vocês acabam atendendo, até nos raros, até para as pessoas entenderem quais são as dificuldades que se tem do diagnóstico? Eu especialmente trabalho com um grupo de doenças que são as tubulopatias renais, são doenças tubulares renais, são doenças que a cistinose está incluída como uma dessas doenças, acomete a função de uma parte do rim, mas existem muitas outras ali que, vamos dizer, os túbulos renais são responsáveis por um ajuste, né, dos eletrólitos, sódio, cálcio, fósforo do nosso organismo, né? Então eles funcionam como um mecanismo, né, de ajuste até a formação da urina, né? A urina é responsável pela excreção das escórias, né, do lixo, entre aspas, do nosso organismo. E se o rim, que é o filtro, né, como se fosse um filtro de café, se a gente não coordenar muito bem isso, você acaba às vezes perdendo ou retendo substâncias que deveriam ser mantidas ou excretadas. E existem algumas doenças raras, síndrome de Bartter, as acidoses tubulares renais. Hoje em dia a gente já está com investigações mais profundas dessas tubulopatias, com mutações mais específicas que podem incidir em famílias, né? Então a história médica é muito importante, a história clínica do paciente e a história familiar. E como o Gustavo estava falando sobre esses screenings, sobre essas triagens em clínicas de diálise, em transplantados de causa, né? O paciente que chega para transplante, mas ele perdeu o rim, mas não sabe do que foi, né? Que a gente chama de causa indeterminada, né? Então, nesses casos, muitas vezes pode ser um paciente que teve uma doença rara. E, às vezes, você diagnosticar um paciente, mesmo que tardiamente, vai levar à investigação dos familiares. Então, a gente pode avaliar os familiares e pegar até uma criança. A gente pode pegar uma criança que tenha aquela alteração e ainda não desenvolveu a doença, né? Pelo menos manifestações clínicas, né? Muito provavelmente a doença já está lá. Mas quando a gente consegue fazer esse diagnóstico precocemente, a gente eventualmente vai poder prevenir essas complicações, né? Então, o estudo dos familiares, o estudo nas populações de risco são fundamentais, né? E temos muitas doenças, principalmente na faixa etária pediátrica, que a primeira manifestação é a falta de ganho de peso e de crescimento da criança. Nós estamos falando que nós temos várias doenças. Quem está nos assistindo aqui quiser compartilhar esse vídeo, lembrando, clica aí, compartilhe esse vídeo nas redes, nas páginas sociais aí, nos outros grupos que você participa no Facebook, para a gente levar o máximo de informação possível para as pessoas. Se você tiver questionamento, manda a pergunta para cá. Tem algumas perguntas que estão demorando para aparecer um pouquinho, mas entra direto na página do Bate-Papo de Terça e faça a pergunta ali para a gente poder estar respondendo e cuidando desses pacientes, né? Dessas respostas, ajudando a ter respostas para essas perguntas. Estou aqui pensando em paciente, estou aqui pensando ao vivo assim, não tem problema não. E qual que é a importância de a gente fazer um levantamento hoje para esse número de pacientes de doenças raras, para a gente poder conseguir criar políticas públicas que ajudem a desenvolver, né, as políticas públicas? Porque hoje nós não temos um número exato dos pacientes, eles estão muito perdidos por aí. Né? Quando você fala que o Condora parece que está querendo fazer um levantamento dessas informações para poder centralizar e a gente ter um número real para poder chegar e ajudar o governo a tomar as suas devidas decisões, correto? Com certeza. Acho que uma das primeiras iniciativas que o Comitê das Doenças Raras, né, o que a gente quis muito desde o começo, e aqui é muito importante lembrar de um colega de Minas, do sul de Minas, que é o Dr. Pablo, e ele insistia demais no registro de Chua, porque realmente é uma doença devastadora, uma doença muito rara,
uma doença que o tratamento é assim maravilhosamente efetivo, né? Então, se você fizer um diagnóstico correto e você tratar o seu paciente, é impressionante a melhora que a gente observa do paciente. É uma coisa assim, e é uma doença, né, muito grave, né? O indivíduo pode morrer, o indivíduo pode perder o rim, né? É muito grave, e o remédio é muito ativo, né? Então, assim, lógico, é uma droga de alto custo, porque é uma doença ultra rara. Então, obviamente, tem um número pequeno de pacientes, não vai custar a mesma coisa de um remédio para hipertensão arterial, que é distribuído gratuitamente. Mas, assim, a nossa ideia é conhecer os nossos pacientes, o que nós somos, o que nós temos, né? A gente fica o tempo inteiro lendo coisas que vêm de fora, né? Relatos de casos, de série de casos, de registro de outros países, de outras regiões, que provavelmente são geneticamente diferentes da gente e que também vivem num ambiente diferente. Então, vem daí a necessidade da gente ter um conhecimento maior, não só do número de casos que nós temos, e com certeza isso vai ajudar a ter uma programação para um melhor atendimento dos doentes, mas também nós sabemos quais são as diferenças dos nossos pacientes em relação aos pacientes portadores da mesma doença de outras regiões. Então é fundamental que a gente tenha registro dessas doenças mais raras. Na verdade, a gente tinha que ter um conhecimento da nossa população como um todo, né? Doutora Maria Cristina, aí vem uma pergunta aqui da Márcia Regina Torres, quero mandar um beijo para ela também. Tem várias perguntas aqui, eu vou selecionar algumas aqui para vocês. Teria como identificar a doença rara ou as doenças raras no teste de pezinho, se ele fosse um pouco mais ampliado? Algumas, com certeza, é possível fazer alguma ampliação. Como disse a Maria Helena, só de doença renal tem mais de 100 causas raras. Então a gente não pode também pretender que um único exame seja um screening tão amplo. O melhor screening ainda é conversar com o paciente. Perguntar se na família dele tem patologias diferentes, muita doença cardíaca, muita doença renal na mesma família, problemas de crescimento nas crianças, os sintomas que aquele paciente está levantando, e lembrando sempre que a doença renal é uma doença muito silenciosa. Ela é uma doença muito silenciosa. Ela só dá sintomas numa fase muito avançada da doença. Por isso que é tão importante num hipertenso, num diabético, num indivíduo que tem um edema, fazer a dosagem da creatinina, que o Gustavo falou, fazer exame de urina, que a Marilena falou, fazer um ultrassom dos rins para ver se estão adequados. São exames muito básicos, que estão na rede e que podem detectar a doença renal muito cedo, antes dos sintomas aparecerem, né? Então, assim, pode ser que a gente melhore no futuro testes diagnósticos? Com certeza, isso vai acontecer, mas pouco provável que a gente vai ter uma amplitude tão grande que vai nos eximir de fazer um diagnóstico clínico, inteligente e com um olhar para a doença rara. Porque o que você não procura, você nunca acha. Né? As pessoas têm medo, né, doutor Luiz? Eu não quero procurar, vou até aproveitar a fala do doutor Maria Cristina, que as pessoas têm medo de procurar, têm medo de fazer o teste, com medo de encontrar algo e ficar refém do tratamento. Como as pessoas podem lidar com isso? É algo difícil, até voltando na questão do hipertenso, né, a gente acha muito indivíduo, assim, trabalhando com transplante, por exemplo, muito indivíduo que chega para nós, eu fui fazer um exame admissional, né, aí a minha creatinina estava extremamente alterada e comecei a fazer diálise logo em seguida, né. Então, eu acho que é trabalhar essa questão, né, de você, se tiver algum sintoma, procurar a ajuda o mais precoce possível. Essa ajuda pode ser simplesmente medir a pressão arterial, a pressão normal, não, a pressão alterada, e partir para exames mais simples. E se os seus sintomas não forem melhorando, partir para exames mais complexos e mais detalhados. Mas acho que nós temos que vencer essa barreira aí do não procurar ajuda, né? E especialmente procurar quando tiver alguma manifestação, tiver um sintoma. Eu queria só fazer uma observação, se
eu puder. Pode. Que é sobre o negócio do teste do pezinho, né? Eu acho que assim, eu acho super importante ressaltar que a gente gostaria que todas as doenças pudessem ser avaliadas de uma forma precoce e a gente pudesse prevenir todas as doenças. Mas eu acho que isso ainda não chegamos nesse ponto. E no momento, eu acho super importante que as doenças que precisam de um tratamento já na infância, à custa de essa criança que é acometida ter uma evolução desfavorável irreversível, eu acho que seria muito importante estar essa doença no teste do pezinho, porque seriam doenças, como a gente sabe hoje, o hipotireoidismo congênito, né, que é uma coisa gravíssima. Se o paciente não for diagnosticado a tempo e tratado, ele vai ter, com certeza, repercussões seríssimas neurológicas, né? A fenilcetonúria, acho que o teste do pezinho foi uma coisa revolucionária. E eu entendo hoje as ações de muitas associações de pacientes brigando para a gente conseguir incluir cada vez mais doenças no teste do pezinho. Mas, com certeza, as principais são aquelas que têm uma manifestação precoce e que, às custas de não tratamento, determinar uma evolução grave e irreversível no paciente. Identificou, lá no teste do pezinho, fez lá ou diagnosticou precocemente. Como que a população pode ajudar o Condora trazendo informação ou levando informação para consolidar esses dados de coleta? Tem algum lugar hoje que a população possa fazer ou não? Ou ainda não? Nós ainda no Brasil não temos um registro de pacientes. É uma coisa que nós temos conversado, né, Wesley, da importância do registro dos pacientes. Muitas vezes a gente tem os registros de doenças disponíveis no Condora, né, no Comitê de Doenças Raras da SBN, mas a gente sabe que muitas vezes os médicos estão assoberbados com muitos afazeres e acabam não tendo a disponibilidade de tempo suficiente para preencher os registros, né? E também não adianta a gente fazer simplesmente um cadastro, né? O médico só colocar o nome do seu paciente e a data de nascimento. Então a gente tem que recolher algumas informações científicas importantes para a gente conseguir tirar, espremer alguma relevância científica nesses dados, né? E de importância para o atendimento desses doentes. Mas eu acho que seria muito interessante a iniciativa de registros de pacientes em doenças específicas. Eu acho que isso é uma iniciativa que a gente já vê em alguns outros países do mundo e que tem muito resultado, pelo menos no sentido da gente conhecer quantos pacientes existem no nosso país, quantos estão em tratamento ou não, e eu acho que os pacientes têm que pedir para os seus médicos, os seus respectivos médicos, entrarem no site do Condora. Eu falo sempre com os meus pacientes, eles têm grupos de WhatsApp, né? E eu falo, pelo amor de Deus, conversa com o seu grupo, fale da importância dos médicos registrarem os pacientes para a gente poder um dia ter dados consistentes, reais, para poder estabelecer uma política pública, para poder ter uma assistência mais organizada para os pacientes e o conhecimento científico. O que é o Brasil, quais são as diferenças dos nossos pacientes, quais são as necessidades desses pacientes, que muitas vezes vão ser diferentes de pessoas de outros lugares do mundo, né? Então, acho que é super importante isso. Não, bacana. Aí a gente fala para os pacientes estarem lá, vamos falar para os médicos, mas quem pode fazer parte só do Condora é quem faz parte da Sociedade Brasileira de Nefrologia, né? Ou não? Atualmente, o Comitê de Doenças Raras ele é formado por médicos nefrologistas que são associados à Sociedade Brasileira de Nefrologia e é um comitê específico desta sociedade.
nós atuamos dentro da área da nefrologia. Agora, no site do Condora, nós temos uma parte que é aberta a todos os profissionais, né, que queiram se comunicar com o grupo do Condora, que não somos nós 3 hoje aqui representando, mas existem outros colegas muito bons, né, que também estão nesse grupo, e a gente, para registrar pacientes, não há necessidade de ser associado, sócio da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Um médico que siga um paciente portador de doença de Fabry ou de síndrome hemolítica urêmica atípica, e em breve teremos registro de outras doenças como cistinose, como a síndrome nefrótica córtico-resistente. Então, médicos que tenham esses casos, eles também podem inscrever os pacientes no registro. E, obviamente, os dados coletados no registro vão ser divulgados vamos dizer, em congressos, vão ser publicados e, obviamente, todos os colaboradores vão ser citados e com um grande agradecimento. Isso depois compartilhado também com o grupo para que possa se tomar as devidas decisões e as políticas públicas possam ser direcionadas, né? Tem que ser utilizados. Olha, tem bastante pergunta aqui, aí vem aqui a Kátia Lima, né? A cistinose não identifica no teste do pezinho, né? Ainda não, né? Não, cistinose ainda não. Existem muitos estudos sobre isso, mas ainda não. Não posso esquecer de citar que hoje existe, pediatra é tudo inho, né? O teste do olhinho, o teste da orelhinha, e agora tem o teste da bochechinha, que também é um exame coletado, um SWAB, né, da mucosa oral, em que estão sendo estudadas assim, muitas doenças, né, erros inatos do metabolismo, e naquelas famílias, principalmente, que tenham algum histórico, né, de doença grave e tal, eu acho que é até uma coisa indicada, né, desde que seja possível. Bacana. Doutor Luiz Gustavo, qual que é a importância dos centros de referências que estão, por exemplo, afastados dos grandes centros como São Paulo? Você tem São Paulo, que você tem boa parte da população daqui e é muito fácil a locomoção, mas quando você, por exemplo, está numa cidade do interior, do Botucatu, qual a importância hoje de um centro de referência lá para fazer atendimento à população? Eu acho que é fundamental que tem alguns centros que, mesmo que eles não sejam oficialmente cadastrados como centros de referência, o Ministério da Saúde tentou cadastrar alguns hospitais como centros de referência e que esses centros tivessem um financiamento diferenciado pelo Ministério da Saúde, né? Mesmo que você tenha um centro que ele se propõe a atender pacientes com raras, que ele não tem esse credenciamento, essa chancela oficial do Ministério da Saúde, mesmo assim é importante que tenha profissionais, né, nesse local que possam então auxiliar. Por exemplo, um colega que tem uma dúvida, um médico de posto, um médico nefrologista ou de outra especialidade, será que esse paciente tem? Eu pensei em uma doença rara, eu acho que deve ser essa doença rara. Posso referenciar para um centro para respaldar o meu diagnóstico? Pode. Ele referencia para alguns centros, que esse processo não seja muito burocrático, seja fácil esse encaminhamento. Esse outro colega avalia, e veja se realmente procede, tenta fazer algum teste de diagnóstico mais elaborado e depois contra-referencia de volta para o colega que caminhou, se ele se sente à vontade de tratar ou de seguir esse paciente depois. Então, a criação de algum centro, eu acho que assim, vai ser uma etapa fundamental, mesmo que não seja oficialmente pelo Ministério, se for pelo Ministério melhor, né? Mas mesmo que não seja importante isso. Vai uma dica aí aos nossos políticos que estão por aí, que precisamos criar mais centros, precisamos dar mais apoio aos centros que estão aí para cuidar das pessoas. Por quê? Porque elas estão espalhadas, né? As pessoas estão espalhadas e você não tem algumas regiões um pouquinho mais específicas, você pode ter algum congênito familiar lá, que tem aquele caso, mas você tem especialidades espalhadas no Brasil inteiro, né? As doenças, elas estão aí para serem divulgadas e serem tratadas, né? Então, quanto mais informação a gente levar, quanto mais compartilhamento de informação nós tivermos, quanto mais centro de referência nós tivermos, acho que vai ajudar muito mais. E aí, doutora Maria Cristina, qual que é a importância hoje de trabalhar em conjunto com as outras especialidades? Porque hoje nós estamos falando que com as doenças, elas são muito equivalentes, né? Ali são sintomas muito parecidos. A importância de estar em conjunto com outras especialidades é fundamental hoje, então.
Eu acho que na questão das doenças raras é um caminho sem volta. Eu acho que nós vamos ter que nos unir às outras sociedades no sentido de que muitas dificuldades são semelhantes para todos, né? Ter centros de referência, ter locais que façam diagnósticos um pouco mais raros, ter médicos especializados para doenças um pouco mais raras. Isso é uma dificuldade que a nefrologia tem, mas que a hematologia tem, que a neurologia tem, e todos têm as suas doenças raras com sintomas concomitantes ou não, simultâneos ou não. Todas as sociedades vão ter que se debruçar sobre a questão das doenças raras, já estão se debruçando nisso e espero que o Condora seja aí um incentivo para muitas delas seguirem este caminho, sabendo onde está o paciente, aonde precisa de centro de referência, que tipo de doença ele tem, se ele apareceu primeiro na hematologia, se ele apareceu primeiro na nefrologia, na neuro, que especialidade está conseguindo captar esse doente mais cedo para o sistema, para que o tratamento seja mais precoce e menos custoso, de modo que eu vejo um caminho muito grande de cooperação entre as sociedades, no sentido de que todas temos o mesmo problema em relação às doenças raras. E na medida em que a medicina vai evoluindo, todos nós vamos ter que pegar essa parcela da população que é pequena, mas que é muito doente, e que, de novo, não é só a pessoa que fica doente, é a sua família, que às vezes para de trabalhar para cuidar de doenças que são muitas vezes sistêmicas. Aí eu vou aproveitar, a Vanessa Souza, ela fez uma pergunta aqui, ela falou assim: minha filha tem raquitismo e hipofosfatemia. Isso podia ser identificado no pré-natal? Eu vou ampliar um pouco mais. No pré-natal, eu consigo identificar doença rara? Eu acredito que, assim, uma das coisas é a história familiar, né? Então, eu acho que é muito difícil. A gente sabe que o acompanhamento, né, no pré-natal, ele acaba que ele vê só a situação da mulher durante a gestação, né? Então, se tem um crescimento fetal adequado. Agora, a gente tem o ultrassom morfológico, né, que é feito durante a gestação, e que algumas doenças, dessas doenças raras, algumas síndromes, são sim detectadas, podem ser detectadas no pré-natal. Existem algumas doenças renais que podem cursar ou com uma baixa produção de líquido amniótico, outras que podem ter uma elevada produção de líquido amniótico. Então, isso é um outro dado, né, que pode te direcionar para alguma doença rara. Não só do lado renal, nessa coisa do líquido, mas existem algumas doenças do trato gastrointestinal, né, porque o feto ele deglute o líquido amniótico, então se ele tem alguma obstrução no tubo digestivo e não consegue deglutir, também vai aumentar o líquido amniótico. Então existe a possibilidade de algumas doenças serem detectadas durante o pré-natal. Doenças dessas de depósito é mais difícil. Geralmente, por exemplo, na cistinose, no raquitismo, o crescimento do bebê é normal, né? Ainda a gente vê que as manifestações é muito difícil no ultrassom feito durante a gestação observar alterações ósseas do feto, né? Então a gente sabe que o raquitismo é uma doença que vai se manifestar pós-nascimento, né? Principalmente quando a criança começa a andar, aí ela vai entortar a perninha, ela vai ter dor para deambular, então muitas vezes é uma criança que começou a andar e para. Mas assim, no pré-natal especificamente, assim não dá para dizer. O que dá para dizer é quando a história familiar é positiva. Se tem um caso familiar, é bom estudar. Sim, o médico tem que estar ligado, né? Mas não vai dar para ser o diagnóstico no pré-natal, né? Eu acho que a gente vai ter que esperar aí o paciente nascer. Eu vou fazer duas observações. Vamos lá. A primeira é que talvez no futuro o projeto Genoma e a análise dos axomas mude um pouco essa realidade, né? A gente não sabe ainda quanto e para onde vai mudar exatamente, porque se não for bem utilizado também pode criar situações de alarme muito perigosas. Mas isso pode mudar no futuro e a gente conseguir fazer diagnósticos ainda mais precoces, analisando geneticamente pai e mãe, por exemplo. Mas isso é uma coisa para o futuro. No presente, eu queria só salientar que
pré-natal é um momento de muito diagnóstico de patologia materna. Tá? Então, muitas doenças são detectadas na mulher no momento do pré-natal. Então, se a gente não consegue fazer um diagnóstico antinatal para tudo, por outro lado, cuidar da pressão arterial, do funcionamento renal, da excreção de proteína na urina da mulher grávida, detecta inúmeras patologias, principalmente renais. Olha, está aí uma situação importante. Eu fico vendo assim, porque hoje muitas mães, quando tem um paciente com doença rara, é mãe e pai, né? Muitas das vezes, porque o homem vira e vai embora, seja de DND, seja de NPS, enfim, qualquer uma das doenças que venham. Acho que o importante é diagnosticar cedo e fazer com que as pessoas entendam que com o tratamento precoce dá uma qualidade de vida melhor. A pessoa consegue ter uma vida não produtiva. Não 100%, mas ela é uma vida produtiva, né? Quando a gente fala, vou dar o exemplo de Fabri, vou dar o exemplo do próprio Vanderlei, que é o presidente da Braf, tem um carinho enorme por ele. Ele, na sua infância, ele foi até parar no manicômio lá atrás, porque não identificavam qual era a doença que ele tinha, falavam que ele era preguiçoso, que não queria trabalhar, porque não é uma doença visível, né? E aí, nos raros, quando você tem uma doença visível, as pessoas têm um olhar de uma forma, mas quando ela não é visível, os raros têm um sofrimento ainda maior. Vocês poderiam ver isso mesmo ou não? Consegue? Porque ela não é aparente, né? Sim. Quando o paciente isso não é só nem para doença rara, né? Para qualquer doença. Se você tem alguma manifestação que está escrita na sua testa, estão olhando para você, o seu nariz é torto, sua boca é assim, fica muito mais fácil as pessoas terem dó, né? Terem pena do indivíduo. Agora, na verdade, existem doenças gravíssimas, né? Que o paciente, a princípio, esteticamente, ele não é deformado, ele não tem nenhuma deformidade de membros, ele consegue andar e tal, mas ele está com uma alteração de órgãos, né, que é praticamente numa doença como a síndrome hemolítica urêmica atípica, por exemplo, ela pode ser fatal, né? Então o indivíduo ele pode ter um quadro cardíaco, renal e neurológico grave, ele pode morrer se não diagnosticado e tratado. Então eu acho que a gente não pode só levar pelas aparências. É lógico que o aspecto também é um ponto fundamental para o doente, porque muitas vezes um paciente pode não ter uma doença fatal imediata, mas uma doença crônica que vai levando a um comprometimento da qualidade social, profissional desse indivíduo. Ele acaba não tendo um ajuste à sociedade adequado, levando a problemas de isolamento, inclusive, e a deformidade ela é uma coisa visível e que, com certeza, constrange o indivíduo e faz com que ele se afaste da vivência com os outros, tanto socialmente como profissionalmente. Então, eu acho que não dá para a gente não considerar também essas doenças como graves e severas também, entendeu? Então, eu acho que assim, todas as doenças são graves para quem tem, né? Então, a doença rara, ela é chamada de doença rara quando é para o outro. Mas quando é na família da gente, quando é para o filho da gente ou quando é para o paciente da gente, ela é 100%. Que ela está acontecendo em para um caso. Se eu tenho um filho e ele tem aquela doença, para mim ela é 100%. E eu acho que eu não sou uma pessoa de negócios, de orçamentos, eu não tenho esse pensamento. Eu até consigo entender, e já falei isso em público, que para mim é muito mais fácil cuidar de um paciente com doença rara, porque eu não tenho que decidir para quem vai o dinheiro, né? Quem decide são os órgãos que regulam isso. Mas eu acho que é importante esses órgãos terem a opinião dos profissionais, dos comitês, como é o caso do Comitê de Doenças Raras da Sociedade Brasileira de Nefrologia, especialmente pelas informações que nós estamos coletando
desses doentes pelos médicos, então é um levantamento científico dos dados. Eu acho que a gente pode sim opinar também, né, nessas consultas públicas como órgão. Nós temos opinado, inclusive, a gente trabalhou já na incorporação dos tratamentos de reposição enzimática para a doença de Fabry, e recentemente teve a consulta pública para a incorporação do eculizumab também, que o Condora, juntamente com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, emitiu um parecer técnico, né? Eu acho que a gente deveria ser chamado mais vezes, né, para participar, porque eu acho que a gente tem um conhecimento científico e a gente vive perto do doente, né? Então eu acho que os médicos e os profissionais de saúde que trabalham com esses doentes deveriam ser considerados nessas medidas burocráticas também. Até porque, se vocês me permitem, porque a doença é rara, mas as consequências delas não são. É AVC, derrame cerebral, diálise, transplante, hospitalização, ausência do trabalho. Nada disso é raro. Isso é muito frequente e tem um impacto enorme tanto na vida do paciente quanto na saúde pública. E tem muito impacto também no médico que cuida desse paciente, porque ele sabe que tudo isso que é frequente pode acontecer e que esse doente, só porque ele tem uma patologia rara, ele está sendo olhado como uma pessoa diferente. Mas ele vai ter também um infarto, um AVC, que os outros, né? O mesmo parto prematuro, a mesma prematuridade. As consequências são muito semelhantes a de todos os outros seres humanos com outras patologias. Bacana. Doutor Luiz, depois que a doutora Maria Cristina falou sobre, né, que o paciente tem tudo isso, como é que é para um médico ver um paciente entrando, por exemplo, na hemodiálise? Como é que é? Porque eu imagino que, assim, todo mundo fala, o médico está lá, mas o médico tem coração, o médico sofre junto com o paciente, o médico vibra com a vitória do paciente, ele se emociona junto com o paciente. E como é que fica o lado emocional? Como é que lida com isso? É difícil, assim, são patologias graves. Então é difícil para o doente, quando ele é diagnosticado com uma patologia muito grave, você tem doença renal crônica, você vai começar a terapêutica de substituição renal, hemodiálise. O que é hemodiálise? Como é hemodiálise? Né? Tem que explicar o procedimento, quais são as opções, e o transplante, como é que é. Realmente é uma etapa difícil, né? Se o indivíduo é diagnosticado com doença renal, muitas vezes, como a gente falou, sem saber. Né? Então, uma porcentagem boa até dos pacientes, eles descobrem a doença, às vezes, já no ponto muito ruim. Então, não só no Brasil, quanto no mundo, a entrada em diálise, grande parte das vezes, ela não é planejada. Né? Então, o indivíduo descobre que tem doença renal, você tem que explicar todas as consequências e muda muito a vida. Né? É bastante limitante, um procedimento difícil, é um procedimento que o indivíduo vai se adaptar e existem alternativas futuras, mas que naquele momento é bastante complicado. Bacana, olha, eu fico imaginando, é bacana assim, ver a emoção que os pacientes passam, que o médico passa junto ao paciente e vibra. Vibra quando descobre um diagnóstico, vibra não é a palavra certa, ele se emociona quando descobre um diagnóstico cedo e vê, sofre junto com a família. Eu já vi a doutora Mariana algumas vezes em lágrimas, com emoção, junto com os pacientes, quando eles dão um depoimento, né, que acontecem. Eu acho que faz parte do trabalho de vocês, é maravilhoso. Acho que vocês fazem a diferença na vida das pessoas. Acho que a gente tem que colocar aqui que vocês estão ali para poder cuidar. Vocês salvam vidas, vocês melhoram a qualidade de vida das pessoas. Mas as pessoas também melhoram a nossa vida, as pessoas também são importantes na nossa vida. Nós estamos nesta profissão porque nós gostamos, né? Acho que somos médicos que gostam da nossa profissão, e a nossa profissão é cuidar de pacientes, é batalhar para que esses pacientes tenham o melhor atendimento. Para a gente poder ir caminhando aqui, porque a gente já está falando aqui 1 hora e 5 minutos, né? Que o tempo passa muito rápido. A Mariane coloca aqui, o SUS oferece atendimento profissionais especializados.
onde o público em geral poderia buscar esses atendimentos além desses centros de referência, até para quem está longe dos centros, né? Ou vai procurar uma especialidade. O nefro é importante, o nefro tem que ser procurado constantemente. Eu acho que a nefrologia é uma especialidade que está envolvida com muitas outras especialidades, né? Acho que a gente é chamado frequentemente para ajudar, não só nos casos de doença renal rara, mas a gente é muito requisitado no hospital, nas clínicas de uma forma geral, para opinar ou para fazer um tratamento conjunto, né, em casos de outras doenças raras, né? Mas eu acho que essa coisa de quem procurar, né, eu acho que é o que você estava falando, né, Gustavo, sobre os centros de referência, que muitas vezes não estão disponíveis. Hoje não é muito simples, né? Não tem muitos centros ainda, então o encaminhamento do SUS não é muito claro, né? Se ele chega do posto de saúde, acho que não está tão, esse fluxo ainda não está tão bem estabelecido, né? Acho que ele precisa ser um pouco melhorado. Acho que a gente tem que, faz parte nosso como sociedade, estar buscando e levando informação, por isso que os vídeos, quando a gente trabalha, os treinamentos quando são disponibilizados, as pessoas precisam participar cada vez mais para poder entender e saber identificar quais são as possibilidades, os encontros. Então participem também. Né? Eu acho que as próprias associações, né, com os seus sites, esse trabalho que você está fazendo hoje aqui, eu acho que é uma ajuda fundamental. Sim. Então, eu acho que quando você, se eu tivesse, por exemplo, num lugar longe de um grande centro, e eu tivesse uma pessoa da minha família que eu precisasse, os recursos do lugar que eu estou não estão mais sendo suficientes para eu me sentir satisfeita com o tratamento que aquela pessoa querida minha está tendo. E se eu tivesse muita vontade de procurar, porque todo paciente tem direito a uma outra opinião, né? Isso não adianta a gente, como médico, espernear, mas é uma realidade. Hoje em dia, o paciente não está indo bem, ele quer saber se existe outra possibilidade, né? A gente também quer se for com a gente. Então, assim, o que eu faria até era entrar em contato com alguma associação. Eu acho que é uma possibilidade. Você entra em contato com a associação e a associação ela vai conseguir criar melhor, né? Quem seria um médico adequado para você ver, né? Então, eu acho que é um caminho, sim. Eu acho que as associações de pacientes, as organizações não governamentais têm tido uma participação importante nisso. Eu já tive pacientes que foi pedido que eu avaliasse, tanto pelo Instituto Amor e Carinho, eu já tive pacientes que vieram de outras associações também, para ter uma opinião, que eram pacientes que procuraram a associação e falaram, olha, minha filha está sem diagnóstico, ele tem um diagnóstico, mas não está resolvendo, e sei lá, eu queria ver um especialista mais nessa área. Eu acho que vocês também podem ajudar a criar isso. Eu acho que nesse momento é uma... Acho que união, força vai fazer mesmo o contexto. As outras associações também, tem várias. Então, se você está numa cidade que você de repente está com dificuldade, tenta procurar bem na tua cidade se tem uma associação. Se você tem alguém aí, se quiser entrar em contato com o Instituto Amor e Carinho, a gente vai estar aqui para ajudá-los, acolhê-los e orientar vocês da melhor forma possível, com certeza, tá? Eu queria me alongar hoje, até amanhã, se fosse possível, para conversar com vocês, mas eu queria que vocês deixassem um recado para todo mundo que está nos assistindo, para quem é paciente, para quem é familiar, para quem é raro. Na verdade, a união dos raros acaba deixando, quando a gente fala aqui no Brasil, você tem 13 milhões de raros, nós não somos raros 13 milhões. Né? Eu falo porque como a gente acaba ajudando todo mundo, eu me coloco como eles também. A dificuldade que eles têm, quais são os seus direitos, seus deveres e também as suas obrigações. Não é só a gente falar direito, mas as suas obrigações também em fazer o seu devido tratamento direito, o seu tratamento correto, né? E corrijam se eu estiver falando qualquer coisa errada, até porque assim, uma parte vem do médico, mas uma parte vem do paciente também em querer fazer devidamente e corretamente o tratamento. Né? Aí eu queria começar então com o Dr. Gustavo, deixasse o seu recado aqui para todo mundo e mandasse o seu alôzinho também. Bom, acho que eu gostaria de deixar então o nosso serviço talvez como possibilidade, né? Especialmente se tiver alguém com alguma doença rara de envolvimento renal, que for próximo à nossa região, que quiser uma opinião, né? Esse atendimento é feito pelo SUS, acho que poderia estender ao Condoro também, se tiver alguma dúvida.
site da SBM, na área da população. Tá. A gente, na medida do possível, está respondendo a esses questionamentos, indicando um centro melhor para a pessoa procurar, para ela ter opinião. Se ela ficou com dúvida de, será que eu posso ter alguma doença dessas que foram comentadas, né? Qual seria o próximo passo? Acho que esse seria um caminho para a poder tomar. Bacana. Só lembrando, vamos repetir o site do Condora, então é www.condora com M, né? sbn.org.br. Condora com M, sbn.org.br. Então entra lá, tem dúvida, faz questionamento, pede para o médico entrar lá, fazer parte também desta associação para poder acrescentar e a gente fazer coleta de dados, e a gente poder utilizar isso como coleta de dados públicas e criar políticas públicas para isso daí também, tá? Doutora Maria Cristina. Não, só queria lembrar então que hoje é um dia que nós homenagearmos esses 13 milhões de pessoas e suas famílias, e se a gente colocar aí 4 por família, nós já estamos falando de muito mais gente, e lembrarmos que muitas coisas no nosso país e provavelmente no mundo todo são conseguidas com muita luta, né? Não vêm prontas, né? E o tratamento de doenças raras, na minha opinião, também não vai vir pronto, né? Embora sejam milhões, é uma minoria, e a gente sabe que as minorias têm que brigar mais para chegar no mesmo lugar. Então, o meu apoio no sentido de que essas famílias, esses pacientes se fortaleçam no sentido de exigir, cobrar direitos, o que para nós médicos também é muito importante, porque na medida que a gente pode diagnosticar e tratar, a gente também está cumprindo melhor o nosso papel. Bacana. Olha, eu fico muito feliz e grato que quanto mais conversa nós vamos tendo, mais informação a gente vai absorvendo e vai vendo qual a nossa necessidade. Voltando para Campinas, eu vou fazer um exame renal lá também. Doutora Maria Helena, deixa seu recado aqui para as pessoas que estão nos acompanhando e a importância, eu acho, do trabalho que se faz hoje com os raros, né? Eu acho assim que a sociedade está sendo obrigada a reconhecer os pacientes raros, principalmente estamos falando aqui do Brasil. É uma realidade, a medicina evoluiu a tal forma que hoje em dia nós temos a possibilidade maior de fazer diagnósticos de pacientes antes que morriam ou iam para diálise ou perdiam o fígado de causas desconhecidas, né? Então era um paciente que simplesmente sucumbia sem a gente saber o que ele tinha. Acho que a medicina evoluiu, o conhecimento aumentou, a sociedade se mobilizou, se conectou, nós estamos conectados com o mundo inteiro e eu acho que o paciente não pode desistir, a família não pode desistir. Nós estamos aqui representando o Comitê de Doenças Raras, representando os nossos colegas médicos, mas como você lembrou, é importantíssimo que o paciente, que os pais de um paciente pediátrico, de uma criança, né, que às vezes o adulto, a gente aqui pede muito por eles não desistirem de serem diagnosticados e tratados, não desistirem da possibilidade de terem um diagnóstico, de terem um tratamento correto. Mas é uma tristeza imensa para nós profissionais quando a gente vê uma criança não tendo acesso a um tratamento adequado porque os pais desanimaram ou os pais não querem reconhecer aquela doença do seu filho. Eu acho que a gente ter filho é uma responsabilidade. A partir do momento que essa criança apareceu, eu clamo muito, né, se eu falo de coração mesmo, para que as crianças tenham a possibilidade de serem tratadas adequadamente, até porque eles não têm escolha. Eles dependem de um adulto para irem ao serviço médico, para fazerem os exames, para tomarem a medicação. Eu acho que eu faço parte da família, né, de algumas doenças, né, então
pessoal brinca, né, que eu faço parte da família Cestinose, da família de algumas raquitismo, agora Fabry, etc. Então, assim, eu me sinto junto com essas pessoas, mas não adianta só a gente estar aqui hoje, né, tentando se colocar à disposição. É muito importante que todos os segmentos envolvidos façam o seu dever de casa. Bacana. Fico muito contente por esse momento junto com vocês aqui. Quero agradecer imensamente aqui o Dr. Luiz Gustavo Modelli de Andrade, a doutora Maria Cristina Ribeiro de Castro e a doutora Maria Helena Weisbich. Falei certo? Muito obrigado mesmo assim, de trazer conteúdo de informação, principalmente em comemoração ao Dia Mundial das Doenças Raras, que é comemorado no dia 29 de fevereiro, por ser um dia raro, né? E amanhã eu gostaria de fazer também mais um convite. Nós estaremos em Campinas, na Lagoa Taquaral, na Concha Acústica, aberto ao público. Nós vamos estar com 4 associações lá, fazendo uma sinfônica, que é a Sinfônica dos Patrulheiros. Tem 40 jovens músicos tocando músicas clássicas. Eu tenho um jovem lá de 10 anos que toca violoncelo. Maravilhoso. Então vai ser aberto ao público, gratuito, para quem quiser, amanhã às 17 horas em Campinas, na Concha Acústica, lá no Lagoa Taquaral. E para quem precisar, procurar a Sociedade Brasileira de Nefrologia, SBN, ou procurar o Condora, para que traga, para que tire as suas dúvidas, e que você que não faz parte ainda da SBN, venha para cá, venha fazer parte e venha contribuir também para que a gente possa criar políticas públicas. Quero deixar um grande beijo para todos que estiveram nos acompanhando, compartilhando. Quero deixar um beijo para o Marcos, que está aqui, está nos ajudando aqui, Marcos Morato. Beijo no seu coração, obrigado por me ajudar. A todos que estão assistindo, beijo no coração para todo mundo do Instituto Amor e Carinho que está nos acompanhando, que está nos assistindo aqui também, o pessoal que está lá no Instituto está acompanhando. Quero mandar um beijo enorme para todos os pacientes também que estiveram hoje aqui, compartilharam de alguma forma. E lembrando, o vídeo fica aqui para ser compartilhado e dividido com todos vocês, tá bom? Quero mandar um beijo no coração de vocês. Beijos, até a próxima em mais um programa que a gente vai vir com uma frequência agora do Instituto Amor e Carinho, com programas constantemente trazendo informações e conteúdos. Porque quanto mais informação a população tiver, mais informações, mais conteúdo a pessoa vai ter para poder ajudar também a desenvolver. Beijo no seu coração. Marcos, desliga ali para mim. Beijo para todos, fique com Deus e até a próxima em mais um programa do Instituto Amor e Carinho. Valeu, até!